Olá, nossa aula de hoje é sobre o processo de comunicação na causa e mediação de conflitos. A comunicação, como a gente já viu, é o meio pela qual as pessoas interagem entre si. É uma troca de significados em forma de ideias ou informações, caracterizadas pela sua compreensão, né? Se alguém emite então uma mensagem que não é compreendida, nesse caso então não houve nenhuma comunicação. De acordo com Robbins, uma comunicação perfeita nunca é obtida na prática. E isso ocorre por diversos fatores que nós vamos então abordar na nossa aula de hoje. Vamos iniciar então pela dinâmica da comunicação no ambiente organizacional. Para que a comunicação aconteça, é necessária a interação de pelo menos duas pessoas, né? Uma que envia a mensagem e outra que a recebe. Chiavenato reforça que não existe o processo de comunicação de uma pessoa sozinha. Para ele, porém, o caminho de uma mensagem vai muito mais, então vai além, né, daquele que transmite e daquele que recebe. Há pelo menos 5 elementos que constituem esse processo, segundo ele. O primeiro é o emissor ou fonte, que é a origem de todo o processo, né? Trata-se da pessoa ou outra forma de comunicação que transmite a primeira mensagem. O segundo é o transmissor ou codificador, que é o mecanismo que liga a fonte ao canal, codificando a mensagem emitida para torná-la adequada a esse canal. O terceiro é o canal, né, que é a parte do sistema que separa a fonte do destino. O quarto é o receptor ou decodificador, que é o equipamento entre o canal e o destino que decodifica a mensagem para torná-la compreensível ao destino. E por último, né, o destino, que é a pessoa ou o processo, né, para a qual a mensagem é enviada, o destinatário da comunicação. Bem, todo o sistema de comunicação ele fornece sinais e mensagens que devem ser codificadas, transmitidas, decifradas e encaminhadas para o receptor de forma que eles a compreendam, né? Então, é esse o processo, né? Todavia, todos nós sabemos que nem sempre a comunicação é entendida como gostaríamos. Isso acontece por algumas variáveis. Uma delas é o ruído, né? Algo que perturba a chegada da mensagem ao destino ao longo desse processo. Ruídos, segundo Robbins, são barreiras na comunicação que distorcem a mensagem, como problemas de percepção, excesso de informações, diferenças culturais e estados emocionais, entre outras, né? As barreiras que ocorrem na comunicação são responsáveis por muitos conflitos interpessoais, né, no nosso cotidiano. Enquanto uma mensagem mal interpretada pode, por exemplo, gerar o sofrimento ao receptor, o emissor pode nem perceber que houve interferência nesse processo e acaba magoado por interpretar a comunicação não verbal do outro como uma ofensa. Isso acontece em qualquer ambiente onde haja interação de pessoas, não só nas organizações, mas também no ambiente familiar, né? Segundo Malhadas, alguns canais ativos interferem também na comunicação dos relacionamentos interpessoais. Isso ocorre quando as percepções de uma pessoa são levadas em conta no momento de se relatar algo a outro, como no caso, né, de um supervisor de uma empresa que vai falar do comportamento de um empregado seu ao seu superior e deixa suas percepções pessoais agirem, né, por exemplo. Esses canais interferem também no receptor, né, que ao decodificar a mensagem poderá eliminar, modificar ou ampliar o seu conteúdo. Com isso, Malhadas alerta para o quanto a influência das emoções, valores, conhecimentos e experiências anteriores estão presentes na atividade de emitir, receber e interpretar uma mensagem. É comum encontrar pessoas que convivem ou trabalham próximas umas das outras, mas não interagem entre si, por consequências de conflito que muitas vezes nem se lembram mais qual foi o motivo que os causou. Nesse caso, a falta de uma comunicação eficaz faz com que o conflito permaneça. A simples intervenção de um mediador, seja um amigo, um familiar ou um chefe direto de setor, pode ajudar a solucionar o problema e evitar que ele se agrave ainda mais. A comunicação pode ocorrer de diferentes formas e sentidos,
E dependendo do contexto, ela pode ser vertical ou horizontal. A vertical é aquela que percorre a linha hierárquica de cima para baixo ou de baixo para cima. E a horizontal é aquela que ocorre entre indivíduos que estão no mesmo nível hierárquico. A comunicação vertical descendente é aquela que flui dos níveis mais altos para os mais baixos, ou seja, quando uma mensagem é dada dos executivos e líderes para os funcionários de sua equipe. O caminho inverso desse modelo é a comunicação vertical ascendente, aquela que se dirige aos níveis mais elevados da organização e é usada para fornecer informações e feedbacks aos executivos e líderes a respeito dos progressos das metas e também para relatar problemas que estejam ocorrendo. Já a comunicação horizontal ou lateral, por sua vez, é aquela que se dá entre membros de um mesmo grupo ou grupos de um mesmo nível. A função da comunicação lateral é economizar tempo e agilizar ações. É considerada positiva quando serve de apoio e incentivo entre os colegas, mas também pode ser negativa quando atropela processos, passa por cima dos superiores e causa conflitos. Uma organização costuma reunir diferentes indivíduos com diferentes percepções de mundos. Essas diferenças interferem também na comunicação, de forma que uma mesma mensagem pode ser interpretada de acordo com o modelo de mundo, as emoções, as crenças e os valores de cada um. O conceito de comunicação está sujeito a complicações adicionais quando se trata da comunicação humana. É que cada pessoa tem o seu próprio sistema cognitivo, suas percepções, seus valores pessoais e suas motivações, constituindo um padrão pessoal de referência que torna bastante pessoal e singular a sua interpretação das coisas. Assim, existe uma forte relação entre cognição, percepção e motivação. Aquilo que duas pessoas comunicam entre si é determinado pela percepção de si mesmas e da outra pessoa na situação. Por exemplo, a ideia de uma ação que pretenda provocar um aumento de vendas de um produto pode despertar emoções e motivações diferentes em cada um. E é de acordo com essa percepção que a pessoa irá agir. Ela pode, por exemplo, se sentir motivada para vender mais, porque o dinheiro é um fator estimulante para ela. Ou então ficar desmotivada, porque para ela o que importa é trabalhar sem pressão. Segundo Robbins, as falhas na comunicação são as maiores fontes de conflitos interpessoais. Como as pessoas passam 70% do tempo comunicando-se, de alguma forma, seja por meio da escrita, da fala, da leitura ou da escuta, é importante que saibam fazê-la de forma competente para evitar que a sua evolução fique prejudicada. Para que a administração de pessoas seja eficaz, é preciso compreender a maneira como ela ocorre e como a comunicação pode ser aliada nesse aspecto, e em todos os demais dentro de uma organização. Bom, para esclarecer melhor esse ponto, Martinelli e Almeida resumem o processo de comunicação em 4 aspectos básicos. São eles: o primeiro, o alvo. Toda comunicação deve ter um alvo claro e definido. Então é preciso ter em mente qual é o propósito da comunicação e o que o emissor quer que o receptor compreenda dela. Segundo aspecto é o método. Deve-se analisar as vantagens e desvantagens de cada método, pensando nisso antes de se optar por um ou por outro. Quando se fala em meios de comunicação empresarial, a gente se depara com uma infinidade de tipos, como conversa pessoal, uma conversa telefônica, carta, memorando, relatório, entrevista, circular, um bilhete, um recado oral ou escrito, uma mensagem no quadro de avisos, uma reunião, conversa informal, publicação no boletim interno, conferência, palestra, tabela, etc. Então, são muitas as formas. Terceiro aspecto é a estrutura. A forma como a comunicação está estruturada é indispensável para que ela tenha maiores chances de sucesso. E, por último, quarto e último aspecto, é o feedback, para saber se a comunicação foi compreendida e para avaliar o seu impacto. São necessários, então, a realização do feedback, para que se tenha, então, essa visualização do quanto da mensagem foi compreendida, e também avaliar o impacto dela.
Além da qualidade da comunicação, que já abordamos, e da capacidade cognitiva do receptor, existem também outras maneiras que podem contribuir para a melhor compreensão da comunicação humana. Uma delas é o campo da programação neurolinguística, né? PNL, que trabalha os diferentes níveis de percepção de cada um e aponta, por exemplo, se eles podem ser mais ou menos aguçados, dependendo do canal usado para compreender as sensações. De acordo com o campo da programação neurolinguística, utilizamos canais visuais, auditivos e sinestésicos para perceber o mundo exterior e, dessa forma, construir o nosso mundo interior. Sendo assim, cada pessoa possui seu sistema representacional dominante, né? Então, o visual é aquele que é mais sensível ao que vê, o auditivo, mais sensível ao que ouve, e o sinestésico é mais sensível ao que sente. Carol e Behere explicam que no modelo de mundo visual, por exemplo, a pessoa costuma encontrar dificuldades em responder a questões de representação sinestésica ou auditiva. E isso ocorre não porque ela é resistente, mas porque o seu modelo de mundo é outro, né? Todos os seres humanos possuem 3 canais, mas cada indivíduo ele acaba por desenvolver melhor apenas um deles. Se as pessoas não souberem administrar esse fator, novas situações de conflitos de todos os tipos podem surgir. A pessoa visual pode ter dificuldade na presença de um auditivo, pelo fato de que ele não lhe encara nos olhos, né? Já o auditivo pode achar que o sinestésico não o escuta e que o visual é um chato, porque vive cobrando que ele olhe para ele. O sinestésico, por sua vez, pode vir a reclamar da insensibilidade dos outros dois. Dessa forma, conhecer essa abordagem é fundamental dentro do processo de comunicação, principalmente para aqueles que atuam como gestores de pessoas em uma empresa, né? Quando se leva em conta as diferentes formas de percepção e apreensão da realidade, torna-se possível desenvolver métodos de comunicação capazes de atingir o máximo da compreensão de todos os membros do grupo, adequando o tipo de canal de acordo com a preferência sensorial de cada um deles. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.